Então, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ver as configurações eletrônicas anômalas. O que são essas configurações eletrônicas? São configurações que elas são diferentes das previstas pelo diagrama da construção, que a gente também conhece como diagrama de Linus-Pauling. Então, normalmente essas exceções elas ocorrem nos metais de transição interno e nos metais de transição externo. No caso dos elementos do bloco D, a gente tem aqui destacado em verde e azul os elementos que não seguem o diagrama da construção. Então, por exemplo, se você utilizar o diagrama, você vai verificar que a distribuição eletrônica por cromo 24 vai ser a configuração eletrônica do argônio mais 4s2, 3d4. Então, vamos representar aqui no nosso diagrama de caixas. 4s2, 3d4. Então, o que acontece? Quando a gente tem elétrons 4s e elétrons 3d, essas duas subcamadas elas têm energia próxima, certo? Então, elas são muito influenciadas por energias de repulsão e por energia de correlação. O que acontece? Para o segundo elétron emparelhar no 4s, ele vai acabar desestabilizando e aumentando um pouquinho da energia do 4s. Já quando o elétron ele entra no 3d, o fato de você ter mais elétrons na mesma configuração de spin vai estabilizar a subcamada, diminuindo a energia dela. Então, o que é mais jogo para o cromo? É que esse elétron que esteja aqui, ele saia e vá para o 3D. Dessa forma, vai ficar 4s com um elétron e o 3D com 5 elétrons. Porque aí você tem redução nessa configuração, redução da repulsão coulombica e aumento da energia de troca. E esses dois fatores estabilizam as subcamadas. Beleza? Então, a partir disso, criou-se regras no livro de Química Geral, principalmente, que você tenha que quando você adquirir subcamadas preenchidas pela metade ou completas, elas vão ser mais estáveis, justamente por causa desse fator do aumento da energia de troca. Certo? Então, o que vai acontecer? Mas isso só ocorre quando você tem elétrons numa subcamada S e numa subcamada D que seja imediatamente anterior a ela. Certo? Só que essa regra ela é muito restrita. Ele acaba prevendo corretamente as exceções do cromo, as exceções do molibdênio, do cobre, da prata e do ouro. No entanto, não explica por que o tungstênio não inverte, não explica também os casos do rutênio, do ródio, do paládio e da platina. Então aqui a gente precisa de um novo modelo para explicar essa teoria. Por que ocorrem essas anomalias na configuração eletrônica? Então vamos ver agora o porquê disso. Uma nova explicação. Então essa nova explicação, gente, ela vai vir a partir de um artigo publicado em 1998 por Richter e Sutter. Certo? Para tentar explicar o porquê dessas inversões, ou o porquê dessas anomalias, o primeiro tratamento que eles fizeram foi pegar os dois elétrons do mesmo orbital, que a princípio eles teriam a mesma energia, e vamos tratar esses elétrons como se tivessem energias diferentes. O orbital alfa, certo? Que seria o elétron para cima, ele teria menor energia, e o elétron beta, ele teria energia maior. Ah, professor, por que esses dois elétrons eles vão ser tratados por energia diferente? Porque quando você tem apenas um elétron, não tem repulsão coulombica. Mas no momento que o segundo elétron entra, você tem uma energiazinha de repulsão que desestabiliza um pouco esse orbital. Por isso que o beta ele vai ter energia maior do que o alfa. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, elétron com spins diferentes no mesmo orbital, ele vai ser tratado com energias diferentes. Segundo passo, o que acontece com essa energia dos orbitais à medida que o número atômico cresce? Quando o número atômico cresce, ocorre a diminuição do raio atômico, certo?
E se o elétron está mais perto do núcleo, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais estável. Então, os dois orbitais, tanto os orbitais alfa quanto os orbitais beta, eles vão ter uma diminuição de energia à medida que o número atômico ele cresce. Beleza? Então, aqui é o segundo ponto. Professor, e por que se inverte? Vamos ver agora. A mesma coisa, o mesmo tipo de tratamento pode ser aplicado para os elétrons D. Então, a gente vai ter os elétrons D alfa, que tem o spin para cima, e os elétrons beta, que tem o spin para baixo. O que vai acontecer? O abaixamento de energia também ocorre nos orbitais D à medida que o número atômico cresce. Qual é a diferença? A energia do orbital D ela cai mais rápido do que do orbital S, devido a dois fatores. Porque como o D, os orbitais D, eles são maior quantidade, então ele tem maior energia de troca à medida que eles vão ser preenchidos. Isso faz com que o orbital D caia mais rápido. E por que o 4s não cai tão rápido? Porque à medida que o 3D vai aumentando o preenchimento dele, o que vai acontecer? A atração do núcleo pelo 4s vai diminuindo devido ao efeito de blindagem. Então vamos lá. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Os orbitais 3D, eles vão cair energia mais rápido. Chega num determinado ponto que as energias começam a apresentar inversões na ordem delas. Esse diagrama aqui, a energia está aumentando de baixo para cima. Então, a gente vê que inicialmente as duas subcamadas D, a alfa e a beta, elas vão ter energia superior à do 4s. Certo? Isso aqui já é previsto pelo diagrama da construção. No entanto, a energia do 3D vai caindo de forma mais rápida e vai chegar num determinado ponto que ocorre uma inversão. Certo? Então, nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? A energia do 3D alfa ela vai ser menor do que a do 4s beta. Se você continuar aumentando o número atômico do elemento, no seu estado fundamental, você vai perceber que vai ter outras inversões. Então, nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Você vai ter a inversão agora de quem? O orbital, a subcamada 3D alfa, a partir do número atômico 27, ela tem menos energia do que a 4s alfa. E no final, você ainda tem uma nova inversão. Que inversão é essa? É onde a subcamada 3D beta ela vai apresentar menor energia do que a 4s beta. Certo? Professor, e o que isso vai influenciar na minha distribuição eletrônica? Vamos olhar. Vamos trabalhar primeiro com um exemplo onde não tem a inversão, certo? Que é o caso do escândio. Então, quando você tem a separação das subcamadas, você entende que em cada orbital agora só cabe um elétron, certo? Então, por exemplo, no escândio que ele tem 3 elétrons de valência, onde é que eu vou distribuir esses elétrons? Então vai ficar um elétron no 4s alfa, um elétron de spin contrário no 4s beta, e agora a gente vai ter mais um elétron para distribuir, que ele vai ficar no 3d alfa. Então, a configuração eletrônica do escândio, ela vai ser argônio, que é o cerne do átomo, vai ser 4s. A gente tem um elétron no alfa e um elétron no beta, então a gente vai ter 4s2. Além disso, vai ter o quê? Um elétron no 3D, então fica 3d1. Isso aqui já era previsto por Linus Pauling, a gente não vai ver alteração alguma, fazendo desse jeito aqui ou fazendo pelo diagrama de Linus Pauling. No entanto, gente, o que vai acontecer quando a gente tiver o cromo? O cromo, ele ocorre em inversão, certo? Das subcamadas. Aí, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, o cromo, ele vai ter 6 elétrons de valência. Onde é que vão ficar esses 6 elétrons de valência? Então, vamos começar aqui. O preenchimento, ele sempre ocorre da subcamada de menor energia para de maior energia. Então, vai ficar um elétron no S-alfa, certo? Só que aqui eu tinha 6 elétrons. Faltam quanto? Faltam 5.
Então vai ficar 5 elétrons por 3D alfa. Aí termina o nosso preenchimento eletrônico. Como é que fica a configuração eletrônica do cromo? Ele vai ficar 4. Vamos botar o cerne, né, primeiro, que é o argônio, representando os 18 elétrons mais internos. E a camada de valência vai ficar 4s1, 3d5. Beleza? Vamos ver agora a próxima inversão que a gente tem, que é a inversão do cobre. Quando a gente tem o cobre agora ele vai ter 11 elétrons de valência. Então, como é que ficariam esses 11 elétrons distribuídos? A ordem de preenchimento agora vai ser 3D alfa, 4s alfa, 3D beta, 4s beta. Então, vamos preencher esses 11 elétrons. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vamos fazer agora como é que fica essa distribuição eletrônica do cobre. Cerne dele, que é o argônio, representando os 18 elétrons mais internos. E agora a gente vai colocar os elétrons de valência. Quem foi que preencheu primeiro? A gente tem agora os orbitais 3D com os 10 elétrons. Então a gente coloca 3D10 e o 4s com apenas um elétron. 4s1. Então essa é a distribuição eletrônica do cobre. Tranquilos? Então, gente, a gente está vendo aqui que a nossa distribuição eletrônica anômala nada mais é provocada por uma inversão de energia entre subcamadas D e subcamadas S, certo? Então, quando a gente tem os nossos elementos de transição, os elementos que estão no começo do período, eles seguem normalmente o diagrama de construção. À medida que o número atômico vai aumentando, vão ocorrer as inversões. Essas inversões, elas vão ser do tipo S-beta com D-alfa, certo? Onde é que vai ocorrer? O quarto período ocorre no cromo, no quinto período a partir do nióbio e no sexto período vai ocorrer a partir do rênio, certo? Então, nesse caso, vai ocorrer a diminuição de energia do 3D-alfa, certo? E o S-beta ele vai ficar com um nível de energia maior. A segunda inversão que a gente vai ter vai ser do S-alfa com o D-alfa, certo? Então, o S-alfa ele vai ficar com energia maior e a energia do 3D-alfa vai ficar a menor de todas. Então, a gente vai ter essa terceira configuração. Onde é que vai ocorrer essas inversões? A partir do cobalto no quarto período, a partir do tecnésio no quinto período, a partir do irídio no sexto período. Qual é a próxima inversão? A próxima inversão vai ser do S-beta com o D-beta, que é o que faz os orbitais B preencherem primeiro do que os orbitais S. Então você vai ter uma inversão do 3D-beta com o 4s-beta, no caso dos elementos do quarto período. E a última inversão que a gente vê é quando o S-alfa e o D-beta eles invertem a posição. Então, o D-beta ele cai um pouquinho mais a energia, certo? E ele fica com energia menor do que o S-alfa, certo? Então, essas são as inversões principais. Quais elementos vão ser afetados por essa inversão? Aí a gente consegue explicar a inversão do nióbio, certo? Que aqui nessa fonte que eu peguei ele não mostra a configuração anormal, mas ele realmente tem uma configuração 3D4 5S1. No caso do cromo e no caso do molibdênio, explica por que o tungstênio não inverte, consegue explicar as anomalias de rutênio até a prata, dos elementos do grupo do cobre até o ouro, certo? E a platina. Então, esse método aqui ele permite explicar todas as anomalias de distribuição eletrônica.
Tranquilos? Então, grande abraço a todos.